E as crianças, os professores de educação infantil, fundamental, eles passam por um treinamento, né? É necessário que tenha essa preparação para poder ser um professor Waldorf. Além do exigido pelo MEC, né? Além da pedagogia ou além da especialização, eles precisam fazer um curso de formação para professores Waldorf. Então, nesse curso é que eles vão aprender antroposofia, aprender como que é essa metodologia. Legal, porque é muito diferente, né? Assim, de uma faculdade de pedagogia, né? É diferente. E uma coisa que eu acho interessante também é a passagem da educação infantil para o Fundamental 1. Também tem, né? A gente faz uma cerimônia muito linda, né? E a gente chama essa cerimônia do Arco de Flores. Então, a criança fica na educação infantil e aí chega a hora, né, dela ir para o ensino fundamental. E isso é muito lindo na pedagogia Waldorf, porque a criança fica um pouco mais na educação infantil, né? Sim. Nas outras metodologias, a criança vai antes para o primeiro ano, para o ensino fundamental. Então, ela chega num ponto que ela já não aguenta mais ficar na educação infantil. Ela tá cansada. Aí, então, chega o dia que ela vai brilhar. Que é o dia do Arco de Flores. Então, os alunos mais velhos da escola conduzem pela mãozinha cada criança nova, atravessa o Arco de Flores. E, através do Arco de Flores, eles conhecem a professora, que vai acompanhar eles do primeiro até o 8º ano. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Rubetti e hoje eu vou falar com a Camila Fornaziero sobre a pedagogia Waldorf. Muito obrigada, Cá, por estar aqui. Eu que agradeço. Que delícia te receber. Vamos falar um pouquinho sobre essa pedagogia, falar sobre antroposofia também, que talvez não seja uma filosofia muito conhecida, né, pelas pessoas. Como que a gente pode começar esse podcast? Assim, o que você acha importante falar de primeira sobre a pedagogia Waldorf? Como você falou, né, a pedagogia Waldorf, a base dela é a antroposofia. Né? Então, a antroposofia ela é uma ciência não muito conhecida, mas ela é uma ciência que existe no mundo inteiro. E essa ciência ela tem uma delicadeza porque ela é uma ciência espiritual. Então, a gente foge um pouco, né, do materialismo puro e a gente vai começar a olhar as coisas e principalmente o indivíduo no seu desenvolvimento integral. Não só o que está aqui, material, o que eu pego, o que eu sinto, mas também no campo espiritual. Então, isso já muda tudo numa pedagogia, né? Sim. Então, a pedagogia Waldorf, ela tem como base a antroposofia e também tem esse olhar para o aluno. Então, o aluno, ele é mais do que uma criança que está na minha frente, né? Sim. Ele tem toda a vida espiritual, a vida anímica e um mistério a se desvendar para o professor, né? Sim. Então, esse é o olhar de um professor e da educação em relação ao aluno na pedagogia Waldorf. Que legal, é encantador, assim, tudo que eu sei um pouquinho mais sobre, eu fico encantada. Vou puxar a sardinha pro lado mesmo. E assim, você é professora e diretora da Waldorf Micael aqui de Sorocaba. E a criança entra nessa escola, é uma escola que recebe crianças da educação infantil até o 8º ano. Isso. Então, a gente aqui em Sorocaba, a gente recebe crianças a partir de 1 ano e meio. Tá. Então, é o maternal. Então, as crianças de 1 ano e meio a 4 ficam no maternal. Aí, de 4 a 6 é jardim. E aí, com 6 anos, acaba a educação infantil. Sim. Aí, a criança vai para o primeiro ano, no ano que ela completa 7 anos. E aí, inicia-se o ensino fundamental. Legal. Que vai até o 8º ano aqui em Sorocaba. Tá, mas tem outras escolas que vão até o ensino médio, que tem nono, né? que tem ensino médio, que tem tudo. Legal. E o que difere mais a Waldorf de uma escola tradicional, assim? Se a gente pensar, vamos pensar assim, do momento vamos dizer que a criança entrou com 1 ano e meio. De um maternal da Waldorf para ou uma educação infantil, né? Da Waldorf para uma escola tradicional, porque hoje tem muitas pedagogias assim, né, dentro das escolas, enfim. Mas você me falou aqui um pouquinho antes de um verbo, né? Na educação infantil tem o verbo
Brincar. Brincar. É isso. Essa é a tônica mesmo da educação infantil numa escola Waldorf. Então, uma criança de 1 ano e meio a 6, ela vai para a escola, ela vai para brincar e ela vai para aprender com os adultos a nobreza das ações humanas. Então, o que um professor de educação física faz? Né? Ele tenta ao máximo fazer ações dignas de serem imitadas. Né? Então, isso já é um... Nossa, já É uma vida pro adulto, né? Sim. Porque, na verdade, então, quem se educa é o adulto. Porque como que eu vou chegar numa escola e só vou fazer coisas dignas de ser imitada, e sendo que tem coisa que eu não quero nem que ninguém nem saiba, né? Nossa, gente, então, é muito isso legal. eu já acho que já faz muita diferença, sabe? Sim. Os profissionais que estão cuidando das crianças, que estão junto com elas. Sim. Então, a gente tem uma preocupação enorme com a alimentação. Então, tudo que eles comem é feito na escola. É feito, inclusive, na própria sala de aula. Ai, gente, para que a gente represente ao máximo o ambiente domiciliar. Isso então, que eu ia falar. Todo mundo que entra numa escola Waldorf, entra numa sala de educação infantil, fala, meu Deus, parece que eu tô dentro da minha casa. E é assim mesmo. Então, e é para proporcionar isso mesmo. A sala tem a cozinha dentro da sala. Lembra, assim, a casa da avó, né? Isso. Essa sensação. Sempre tem um sofá. Na verdade, é para representar a casa, né? Porque para... a antroposofia, né, para o filósofo, o criador da antroposofia, que é Rudolf Steiner, a criança, até os 6 anos, ela não está em idade escolar. Teve todo um trajeto da humanidade, né, que nós acabamos tirando as crianças pequenas de casa, porque teve a Revolução Industrial, as mães tiveram que sair, trabalhar, enfim, um monte de coisa. E essas crianças tiveram que ir para algum lugar, ser cuidadas por alguém. Sim. E o Estado, sabendo que era uma questão que precisava de proteção, puxou isso para a escola, para o ambiente escolar. Sim. Mas, na verdade, a necessidade da criança, né, é ser protegida dentro de um ambiente doméstico. Então, a gente tenta proporcionar isso para as crianças dentro da escola. Então, a professora é uma pseudo-mãe, que cozinha, que varre o chão, que cuida, que aparta as briguinhas, né? Porque é isso que uma mãe faz dentro de casa. Sim. E eles têm essa possibilidade de conviver ali com tranquilidade, se desenvolver, brincar com outras crianças, né? Então, fica sentindo aquele cheirinho da comida. Tudo isso já é para desenvolver os sentidos, os órgãos dos sentidos. Sim. Que é o mais importante nesses primeiros 7 anos. Sim. Então, o meu olfato, poxa, hoje é dia de pão, hoje é dia de arroz, hoje é dia de sopinha de painço com mandioquinha. Então, eles já começam a identificar todas essas coisas. É muito bonito. Que lindo, eu tô querendo voltar para educação infantil. E aí, toda a delicadeza de colocar uma mesa, das crianças sentarem, de ter o agradecimento. Então, isso são coisas assim que a gente cultiva muito numa educação infantil da pedagogia Waldorf. Sim, e nessa idade a criança é super esponja, né, assim, do ambiente, né? A gente falou do verbo, da tônica do brincar, mas também a gente carrega uma outra tônica nesses primeiros 7 anos, que é o imitar. Então, tudo numa criança dessa idade de educação infantil é imitação. Então, tudo que eu quero que a criança faça, eu preciso fazer por mim. Então, se eu quero que ela fale baixo, eu tenho que falar baixo. Se eu quero que ela fique tranquila, eu tenho que estar tranquila também. Por quê? Eles imitam não só o que eu faço, mas o que eu sinto e o que eu penso. Então, se eu chego, né, para minha aula, para o meu dia de trabalho como professora de educação infantil, estressada, ou mesmo chateada, triste, né? A minha sala vai estar assim também. Sim. Né? Então, qual é a diferença de um professor que tem essa consciência e de um professor que não tem? Então, eu não vou ficar bravo com a minha sala porque eles estão tristes ou porque eles estão agitados. Eu vou ter compaixão deles porque eles estão me imitando, né? Então, alguma aí coisa já em muda. mim,
A gente fala, puxa, eles estão assim, coitadinhos, porque eles estão me imitando, né? E hoje eu não tô muito digna de ser imitada nos sentimentos. Então, é isso. Que legal. E dentro dessa idade, você falou do professor de educação física. Então, tem uma professora principal da turma. Tem. E tem alguns professores que complementam as outras atividades. Isso, aí a gente já vai para o ensino fundamental. No ensino fundamental, tem o professor de classe, a gente chama. Sim. Que é o professor principal, que vai dar todas as matérias principais, vamos dizer assim, exigidas pelo MEC. Tá. Então, o professor de classe, ele dá matemática, português, geografia, história. Aí entram, depois do lanche, né, depois da metade do período, entram os professores que nós chamamos de matéria, que são os professores de inglês, alemão, música, educação física, artes, tem tudo isso depois. E aí esses professores são específicos. Legal. E as crianças, os professores de educação infantil, fundamental, eles passam por um treinamento, né? É necessário que tenha essa preparação para poder ser um professor Waldorf. Além do exigido pelo MEC, né? Além da pedagogia ou além da especialização, eles precisam fazer um curso de formação para professores Waldorf. Então, nesse curso é que eles vão aprender antroposofia, aprender como que é essa metodologia. Legal, porque é muito diferente, né? Assim, de uma faculdade de pedagogia, né? É diferente. E uma coisa que eu acho interessante também é a passagem da educação infantil para o Fundamental 1. Também tem, né? A gente faz uma cerimônia muito linda, né? E a gente chama essa cerimônia do Arco de Flores. Então, a criança fica na educação infantil e aí chega a hora, né, dela ir para o ensino fundamental. E isso é muito lindo na pedagogia Waldorf, porque a criança fica um pouco mais na educação infantil, né? Sim. Nas outras metodologias, a criança vai antes para o primeiro ano, para o ensino fundamental. Então, ela chega num ponto que ela já não aguenta mais ficar na educação infantil. Ela tá cansada. Aí, então, chega o dia que ela vai brilhar. Que é o dia do Arco de Flores. Então, os alunos mais velhos da escola conduzem pela mãozinha. Cada criança nova atravessa o Arco de Flores. E, através do Arco de Flores, eles conhecem a professora, que vai acompanhar eles do primeiro até o 8º ano. Né? Isso é diferente também de uma escola tradicional. Sim. Então, como que é essa questão da professora? Ela conhece a família, né, do aluno? Aí com isso, né, ela vai conhecendo a família do aluno, vai conhecendo esse aluno, assim, né, muito inteiro, porque são muitos anos de convivência. Então, o professor Waldorf, ele vive com o aluno passagens da vida, né? Então, quando um aluno faz 9 anos, né? É um marco, depois faz 12, e crises e alegrias, e o professor passa isso todo junto. Sim. E é muito interessante porque, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental, o aluno, a criança, ele aprende por amor. Então, ele aprende por esse vínculo que ele faz com essa pessoa que é o professor, né? Sim. Então, a gente chama isso, na pedagogia Waldorf, de autoridade amada. Então, o professor conquista isso, né? Sim. Com os alunos. E aí, os alunos aprendem, estudam para fazer esse professor feliz. Então, é uma relação, assim, de muito afeto, de muito carinho, de muito envolvimento mesmo. Sim. E é uma questão, assim, também de criar uma identidade, né, assim, com tudo isso. A família tem que entender, a família que coloca, né, que procura uma escola com essa pedagogia, a família tem que entender tudo isso. Porque quando acontece uma situação de sala, é a família e a professora que precisa resolver, né, de alguma forma. E assim, né, é muito bonita a pedagogia Waldorf, mas ela também é muito exigente, né, com os pais também. Sim. Porque para uma criança ficar bem dentro da pedagogia Waldorf, os pais também precisam estar um pouco. Então, a gente pede para que os alunos fiquem longe das telas. A gente sabe que isso é um desafio, atualmente é um desafio enorme. Então, não pode ficar na tela.
não pode se alimentar com algumas coisas, tem que ter uma alimentação boa, tem que ter um sono bom. Sim. E aí, quando você fala dessas coisas, o professor, a pedagogia Waldorf, ela tá mexendo dentro da casa da família, né? Sim, Então, sim. se eu falo para um pai assim, você precisa dormir cedo, eu vou mexer lá na casa dele, que ele vai ter que jantar mais cedo, ele vai ter que desligar a televisão dele, ele vai ter que dormir mais cedo. E isso a gente tá interferindo. Então, os pais têm que estar de acordo. Sim. Por isso, eu recebo muitas visitas na escola e às vezes eu falo assim, que a família precisa se identificar. Né? Então, precisa entrar na escola e falar como você falou assim, ai, que lindo, que coisa bonita. Sim. Porque tem gente que não gosta e tudo bem, né? Sim. Então, tem gente que chega lá e fala, meu Deus, quanto barro, quanta terra, essas crianças, essas roupas tudo suja, e tem formiga, e tem bicho. Tem, né? Na nossa escola tem. Então, se ok, pode entrar, se não, né, eu brinco, a amizade é mesmo. Claro. E as crianças não têm uniforme, né? As crianças não têm uniforme. A gente até tem lá umas camisetas dos dias da semana, que eles amam usar, amam ter. A gente tem a venda, mas não é obrigatório, né? Não precisa. Cada dia tem uma cor, Cada dia tem uma cor, e são os dias da semana. Que legal, que legal. É bem diferente mesmo, assim, do que é apresentado... como há muitos anos, né? Como a tradicional. Você se aproxima da pedagogia construtivista ou não? Então, na verdade, não. Muitas pessoas vêm também com essa questão ou com essa comparação. Mas não tem, porque o construtivismo, na verdade, ele não chegou a ser puro também, o construtivismo, porque ele ficou nessa coisa do material já pronto, né? Eu acho que não dá pra gente falar num construtivismo com material apostilado, né? Então, eu acho que nós não conseguimos fazer o construtivismo acontecer de fato como ele foi criado para ser, né? Então, assim, não dá pra comparar uma pedagogia, assim, uma metodologia que traz uma apostila, que traz um material pronto com a pedagogia Waldorf. E lá não tem apostila? Não tem apostila. Então, lá o professor precisa, né? Ele tem o material, ele tem o conteúdo que ele precisa dar, tem as exigências. Exigências. E aí, ele olhando para aquela sala, né? Com todo o estudo que ele tem da antroposofia e principalmente da antropologia daquela criança, ele vai criar a sua aula dia após dia e os alunos vão criar um material deles dia após dia. Então, os cadernos são verdadeiras obras de arte, é a coisa mais linda que fica, né? As lousas que os professores fazem, porque tudo que a gente traz para eles, a gente traz com arte. Inclusive, quando eu como professora estudo na minha casa e trago uma coisa que eu criei, é arte. Porque tudo que a gente cria é arte. Então, eu tô ali fazendo arte com eles todos os dias. Dando matemática, geografia, história, física, química, né? E você falou isso sobre arte, é bem interessante, assim. Nós temos algumas alunas adultas aqui que são mães, né, da Waldorf. E esses tempos, os filhos delas vieram para cá enquanto elas faziam aula. E eles estavam fazendo crochê. Então foi tudo, gente. Meninos de 12 anos, né? 12 anos, fazendo crochê aqui enquanto elas estavam fazendo aula. Daí a gente olhava e falava, nossa, que interessante. Né? E você falou também sobre a costura, né? Como que é esse desenho da costura? E por que eles aprendem a fazer crochê? Então, né? Na pedagogia Waldorf tem isso mesmo, né, Ju? Tem até coisas engraçadas que tem na internet sobre isso. Então, tem toda uma trajetória de tudo que é artístico na pedagogia Waldorf. Então, a gente tem uma trajetória do trabalho manual. Né? Então, primeiro ano, eles fazem o tricô com um ponto só. No segundo é o crochê. No terceiro ano, volta o tricô com 2 pontos. No quarto ano, tem o ponto cruz. No quinto ano, eles voltam com o tricô, mas é um tricô de 5 agulhas, né? É muito interessante você ver uma criança de quinto ano fazendo um tricô de 5 agulhas. Você fala, meu Deus, né? O que é isso? O que é isso? E eles fazem assim como se fosse a coisa mais natural. Aí do sexto ano, sexto e sétimo é costura à mão. E no oitavo ano entra a máquina. Então, eles têm toda essa trajetória. Então, eles são capazes. Eles veem uma coisa, eles querem fazer, eles vão e eles fazem. Né? Então, a gente incentiva
muito essa parte do querer, de colocar no mundo, de criar algo que é meu, né? Que só eu fiz, com tudo que eu aprendi durante esse tempo de escola. Sim. Então, e nisso também a música, temos essa trajetória, né? Eles começam na educação infantil tocando uma pequena harpa chamada cântele, é lindo, parece, né, o som dos anjos. Aí começa o primeiro ano do ensino fundamental, flauta, soprano, flauta doce. Aí no terceiro ano entra o violino, no quinto ano entra a flauta contralto, depois percussão, depois violoncelo. Então a gente tem assim um caminho. Sim. O aluno que sai de uma escola Waldorf, ele sai lendo partitura, ele sai conhecendo música, né? Sim, sim. E aqui no Brasil, eu levanto muito a bandeira dessa questão da música, principalmente, porque a gente precisa valorizar, né? Sim, com certeza. Essa competência musical nossa aqui do Brasil. E ensinar isso para as crianças. Acho que nós, né? Você é mais nova que eu. Mas nesse trajeto da educação que vem vindo do Brasil, a gente desvalorizou muito isso. Sim. Desvalorizou o trabalho manual. É que como a gente é brasileiro, a gente ama fazer trabalho manual. A gente ama ir nas feirinhas e ver tudo que tem de artístico. A música é mais complicada, porque a música você precisa de uma teoria, né? Para você evoluir nela. Sim. E a gente, nesse caminho da educação, a gente deixou para trás. Sim. Então eu vejo muitas escolas aí tem ensino de flauta, ensino de música tal, musicalização. Aí eles colocam lá na sexta-feira à tarde, né? Num horário que é opcional, sexta-tarde, no criança horário cansada. No horário que a mãe não vai levar, a criança não quer ir. Então, só pra dizer que, não, na nossa escola tem. Mas a sala fica vazia ali, né? Então, isso, eu levanto essa bandeira que eu falo, não, a gente precisa e a questão da arte, ela é um alimento pra alma, né? E ela te faz olhar pro mundo de uma forma diferente. Então, eu falo aqui também para os pais, assim, do quanto a dança aqui, né, no nosso caso, a gente olha para a dança como um instrumento de formação humana, porque a criança que vivencia a dança, que reconhece o seu corpo, que cria a sua relação de verdade com o seu corpo, não só de relação repetição. De intimidade, né? Ela vai ser um ser humano mais sensível para se encaixar nos lugares, para entender o outro. Então, olha o quanto a arte é potente, né? Não só no lugar de prestigiar um show, de assistir, de estar assim... Não só, claro, prestigiar é super importante, mas o quanto ela é importante que você vivencie, né? E ter isso dentro da escola, dentro do curricular, assim, né? Não ser só uma atividade extra, faz assim, a criança nem percebe, né? Que ela tá aprendendo... Crescendo nisso, Crescendo né? nisso. Então, muito legal. Sim. E o teatro entra também no último ano, né? O teatro é no 8º ano, né? O pessoal fala, é a cereja do bolo de todos. Que legal. E eu tô bem nessa fase, né? Eu tô com a minha turma no 8º ano e a gente tá nos ensaios do teatro. E é muito interessante, porque agora eles podem entrar dentro de uma outra personalidade que não é a deles, né? Com legal. outra problemática, com outra questão. Que já estão com 14 anos, né? Mais ou menos. Isso. Então, é muito interessante quando eles entram num personagem que não tem nada a ver com eles, né? Sim. Outro sexo, outro tudo, outra época. Então, como sentiam as pessoas daquela época, como era um prisioneiro, né? O que era para ele ser preso numa torre de pedra, que hoje em dia nós desconhecemos esse sentimento, ninguém tá preso, né? Em torre de pedra, mas pode estar preso em outra coisa. Então, é muito, muito legal você, né, assistir o crescimento deles, assim, como seres humanos mesmo. Eu acho que tem sempre uma reflexão por trás, né? Então, cada coisa que é dada durante esse período escolar das crianças, né, dos alunos na escola, a gente olha a particularidade daquela idade, né? Então, assim, a gente estuda, nós como professores, nós estudamos muito a antropologia. Então, aos 7 anos, o que está acontecendo com esse ser humano aos 7 anos? Sim. Né? Então, o que ele tem condições de aprender, como ele tem condições de aprender isso, de que forma, qual é a melhor forma. Sim. E aí a gente aplica, né, uma metodologia. Então, sempre olhando para o ser humano que está na nossa frente. Sim. Então, tudo tem uma razão de ser dado naquele ano, daquele jeito, daquela forma. E como você já falou, existem os conteúdos e matérias que já são pré-definidos pelo MEC, DNCC, então vocês seguem. Seguimos, né? Então a gente tem essa obrigatoriedade, a gente tem que dar. E a gente acrescenta ainda mais coisas do currículo da pedagogia Waldorf. Legal.
Então, eu tenho assim, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um que fez o Jardim de Infância Waldorf, na verdade, foi por ele que eu acabei nesse movimento da pedagogia Waldorf e acabei com um grupo de pais fundando a escola. Então, ele é a razão disso. E só que para ele não teve ensino fundamental nessa escola. Então, ele fez o fundamental em outras escolas, né? E eu fui acompanhando. O que foi bom também, porque aí eu posso dizer, né, para uma visita, quando algum pai vem me conversar comigo sobre isso, eu posso dizer, olha, numa escola tradicional, ele vai ter isso, né? Aqui ele vai ter outra coisa. Sim. Então, foi muito bom eu ter esse contato. Sim. Eu ia te perguntar uma coisa que eu lembrei, é que você falou sobre a arte, né? O quanto a arte está imersa dentro dos conteúdos do sistema de aprendizagem. Que a professora faz uma moldura, né? Faz moldura em tudo. Em tudo. Pedagogia Waldorf, a gente faz moldura em tudo. E por que tem essa moldura? Então, na verdade, assim, né? Tudo é uma obra de arte, né? As obras de arte costumam ter molduras. Então, a gente faz isso, né? No caderno, sempre deixar, cultivar essa cultura do belo, né? Então, tudo tem que estar bonito. Sim. Né? Eu não vou fazer uma coisa que vai ficar feio, porque aquilo que eu faço no mundo, eu deixo para sempre. Legal. Né? Se é um papel que eu rabisco, amasso e jogo no lixo, ele tá ali rabiscado. Né? Mas se é um papel que eu faço uma coisa bonita, também ele vai ficar pro resto das nossas vidas aí. Legal. Então, a gente sempre cultiva isso com eles. Vai fazer? Vamos fazer bonito, né? Sim, muito bom. E eu fui conhecer também, eu acho que era um dia de escola aberta. E as crianças aí tinham alguns trabalhos que eles fizeram. E, gente, assim, ó, as casas que essas crianças... Acho que era dessa turma, não era? É do 3º ano. Eu achando que era 8º. Já passei faz tempo dessa turma. Não, eu achei que era 8º, assim, eles fizeram casas. Eu não lembro exatamente da proposta, assim, né? Mas casas na praia, tipo assim, de palitinho ou de materiais, né? Assim, enfim, que eles estavam trabalhando. É isso mesmo. Mas um fez uma casa na praia, o outro fez uma casa na fazenda, assim. Casa na árvore. Casa na árvore. É muito legal, assim, como tudo permeia a arte mesmo, né? Isso. É muito trabalho, né? Então, tudo que a gente aprende na teoria, a gente faz na prática. E tudo bonito. Sim. E também sobre essas matérias, sobre esses conteúdos, né, que as crianças aprendem, eles também aprendem conhecendo fisicamente também o lugar, né? Tem algumas viagens que acontecem, né? A gente sempre proporciona essa vivência real, né, do conteúdo. Porque a gente sabe que é o que faz sentido para nós, né? Eu vou aprender uma coisa, ela fica só no campo abstrato. E quando eu saio desse campo abstrato e vou para a prática e vejo que aquilo de fato acontece, né? Nunca mais eu vou esquecer. Sim. Sempre eu vou me remeter àquilo como uma coisa que está fazendo sentido para mim. Sim. Então, sempre a gente busca isso no mundo, né? Então, a gente tem, no 3º ano, a gente tem a plantação do trigo. Então, eles plantam o trigo, eles colhem o trigo, eles debulham o trigo, e eles fazem o pão com o trigo que eles conquistaram. Legal. Então, eles veem todo esse processo do começo até o final. Sim. E, né, isso no 3º ano, criança de 9 anos. Mas em todos os anos, a gente tem processos assim. Sim. E que vamos acompanhar do começo até o fim. Legal. E a gente falou também sobre a família, né? Tá participando. A família também é bem importante dentro dos eventos. Muito. Dentro, eu já fui numa festa junina lá também, assim, e os pais ficam nas barracas, né? Então, a família tem que participar mesmo. Isso. Disso, né? Então, isso também faz parte da pedagogia, né? Então, a escola... A maioria das escolas Waldorf, ela é associativa, né? Então, a escola é associativa. Então, o que é uma escola associativa? Né? Você paga uma mensalidade, vai para aquela associação, mas aquela associação não tem fins lucrativos. Então, não tem nenhuma pessoa que retire dali o lucro, né? Ótimo, mas também a gente não tem nenhum investidor. Então, quem é esse investidor? É a família, é o pai e a mãe. Sim. Né? Então, eu coloco o meu filho nessa escola e eu deposito ali, né, em confiança, um valor. E aí, quando eu deposito esse valor, eu não deposito para o meu filho estudar na escola. Eu deposito para manutenção daquilo, para, inclusive, outras crianças estudarem. Então, esse é o verdadeiro sentido de uma mensalidade na pedagogia Waldorf.
né? Eu estou contribuindo para que isso esteja em pé, para a humanidade, para que outras crianças que vão nascer daqui 10 anos, 20 anos, venham e desfrutem disso, né? E tenham isso em pé, inteiro e bom para eles se desenvolverem. Sim. E aí, tudo que envolve essa coisa de arrecadar fundos, os pais estão dentro, né? Então, a festa junina, você falou, os pais estão lá nas barracas, os pais estão na barraca, e é muito interessante, porque eles doam o material, né? Doam lá o pastel, aí os filhos compram o mesmo, eles compram o mesmo pastel que eles doaram. Sim. E o que acontece? As crianças estão vendo aquilo. Estão olhando, estão assistindo aquele exemplo que o pai tá dando. Sim. Nossa, olha só meu pai, né? Comprou. Eu vi meu pai comprando a massa do pastel. E agora eu tô comprando o pastel, eu tô vendo meu pai pagando. Nossa, né? Meu pai tá realmente empenhado nesse tipo de comunidade que um ajuda o outro. Sim. Porque, na verdade, quando Steiner criou essa pedagogia, ele criou pra quê? Pra que começasse uma nova ordem social. Porque do jeito que tava, já não dava mais, né? Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então, assim, ele viu que tinha que mudar. Então, a pedagogia Waldorf, ela é toda feita para isso, né? Vamos criar novos seres humanos livres de um monte de coisa que amarra e prontos para esse social, para esse real sentido de comunidade. Né? Eu vou doar aqui o que eu tenho, né? Eu vim no mundo com uma característica que só eu posso ter, então eu vou doar isso para essa comunidade. E o outro doa o outro, e assim a gente faz o mundo acontecer. Legal. Que é que a gente não pensa muito nisso, né? Assim, você acha que você a gente vai vivendo. Ou você vai comprar alguma coisa, você pensa que você tá comprando aquilo no supermercado. Você não pensa que o seu dinheiro também tá ajudando aquilo a se manter, Exato. Né? Legal. Então, no 7º ano, a gente tem aula de economia, e a economia fala exatamente isso, né? Então, assim, eu vou para os Estados Unidos e vou fazer um enxoval. Que agora já não tem mais isso, mas teve uma época muito disso, né? Vou fazer o enxoval do meu filho nos Estados Unidos. Porque lá, professora, a gente compra um pacote com 5 bores e custa $3, né? Aí, então, mas e aí, né? Você trabalha aqui, ganha o seu dinheirinho aqui, você vai pra lá e deixa o seu dinheiro lá. Como é isso pra você? Sim. E a pessoa aqui, aí foi muito interessante que tinha uma mãe de uma aluna minha que tinha confecção. Eu falei, mas e a confecção dela? Como vai ficar? Né? Então, aí a gente traz isso pra eles resolverem, né? O professor não traz a coisa pronta, né? Principalmente do 6º até o 8º. A gente traz situações que eles vão ter que ter um olhar. Legal. Né? Então é sempre uma reflexão mesmo, né? Assim, de tudo. Sempre, Ai, que delícia. Sempre. A gente sai do lugar de vítima, né? Assim, qual é o meu papel no mundo pra isso, eles vão fazer um mundo novo, né? Eles são o mundo novo, né? O mundo que vai acontecer. Muito bom. Ai, que gostoso, gente, esse papo. E agora a gente tem uma dinâmica, Ká, diferente. Certo, agora vamos no lá. final. Maju vai fazer uma dinâmica com você. Tá bom. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai ter que responder como se fosse uma criança Waldorf. Tá bom. Então, se você fosse uma criança Waldorf, como descreveria sua manhã na escola para uma criança de fundamental? Bem, eu chego, primeira coisa que eu faço é um poema com a minha professora. Todo dia tem esse poema que todo mundo tem que falar. Aí depois ela fala um monte de coisa muito interessante, conta muita história. E depois eu tenho aula de artes, tenho aula de música, tenho aula de educação física, inglês e alemão. Tudo num dia só. Tudo no mesmo dia. Muito bom. Se sua professora te dissesse que hoje vocês vão aprender sobre a natureza, como acha que seria essa aula? Com certeza minha professora me levaria pra natureza. E tem bastante natureza lá, né? Tem muita. A professora ia levar no quintal da escola, né? Isso, Assim, aí lá tá fácil, né? ali tá fácil. Muito bom. Se sua escola não tivesse livros didáticos convencionais, como aprenderia sobre história? A minha professora sabe muita história. Ela conta tanta história que você nem imagina. Minha professora é um baú cheio de histórias. Que legal. Se alguém perguntasse o que significa o professor acompanhar os alunos por vários anos, como explicaria esse vínculo? Um vínculo muito forte e bonito. No começo é tão bom, mas no final, confesso que já fica um pouco enjoado daquela pessoa. Tá acabando, já não aguenta mais.
Se você entrasse em uma sala de aula Waldorf, quais elementos chamariam mais sua atenção? Os desenhos nas paredes, as obras de arte dos alunos. Se sua escola não tivesse provas tradicionais, como saberia que está aprendendo? A minha professora sabe tudo de mim. Minha professora olha pra mim, ela sabe que eu já sei alguma coisa e que eu não sei também. Se o ensino fosse baseado em ritmos e ciclos, como acha que isso ajudaria no seu aprendizado? Se eu fosse uma criança. Quando é inverno, a minha professora sempre conta a história de São João, de fogueira. Mas quando é primavera, sempre tem muitas flores, muitas cores. E quando é antes da Páscoa, a gente conta muita história de lagarta e borboletas. Se sua lição de casa fosse cuidar de uma horta, o que aprenderia com essa experiência? Que tudo tem um começo, um meio e um fim. E que, para que eu tenha um fim bom, eu tenho que ter muita responsabilidade e cuidado. E a última. Se seu aprendizado fosse mais colaborativo do que competitivo, como isso mudaria sua relação com os colegas? Muda totalmente, né? Porque aí a gente não compete um com o outro, a gente compete com a gente mesmo, né? O meu desafio sou eu mesma, até onde eu consigo chegar para ajudar a minha turma. Muito bom! E a escola aceita crianças de 36 anos? Então, nós não ganhamos esse presente, Não é? né? Não, eu gostaria muito de ter estudado, mas não aconteceu comigo. Sim. E as crianças, elas... isso é falado para elas não o tempo todo, né? Mas elas têm consciência, como você falou, assim, vamos para a horta. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Isso é falado ou no final tem um fechamento? Olha, Bia, a gente não fala tanto assim, sabe? A gente vai falando conforme a consciência da criança vai adquirindo, assim, essa habilidade de entender. Então, por exemplo, no 8º ano, pode até ser que eles falem. Né? Então, o professor deixa que eles tirem conclusões, né? Então, e muitas vezes, Bia, eles chegam a conclusões que a gente não chega. Então, porque eles têm um outro olhar, né? Esse olhar da atualidade mesmo. Então, a gente vai conduzindo todo o processo sem explicar muito, porque a conclusão tá dentro da criança. Então, quando eu levo, né, o meu aluno para a horta, primeiro tem uma terra dura, aí a gente vai arar. Aí fica fofinho, aí já tá bom pra entrar a semente. E aí eu rego, e aí nasce algo lá. E eu cuido do sol, cuido das pragas, cuido de tudo. E no final, com o calor do sol, vem um fruto. E dependendo de muito sol ou menos sol, o fruto é mais doce ou menos doce. Toda a química, a física, a biologia tá ali. Então eu não explico, eu trago na vivência. Legal. Né? Isso de falar muito também é interessante, né? Porque a criança às vezes não tá absorvendo nada do que você tá falando. Olha, eu faço uma brincadeira. Porque eu sou da época daquele desenho lá do Snoopy. E tinha, acho que era a mãe do Snoopy, eu sei que ela vinha e ela tinha uma fala assim, pó, 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 pó. Não sei se é da época de vocês. Então eu falo assim, quando a gente começa a explicar muitas coisas pras crianças, eu tenho a impressão que a gente tá falando essa voz pra eles. Sim. É a mesma coisa que nada. E a gente tá ali gastando nossa saliva, nosso cérebro, dando tudo de nós. E eles, tipo, não faz o menor sentido, né? É muito do exemplo, né? Do sentir. E isso daí você só consegue observando a criança. Então, porque se você tá super focado em você, né? O professor tem um pouco mania disso, porque a gente estuda. Eu quero falar o que eu sei, né? Aí eu fico falando pra mim mesma. Porque eles mesmos estão nem. Então eu tenho que sair de mim e olhar pra eles, né? Como eles ficam quando eu conto uma história do coração, decor, e como eles ficam quando eu leio um texto para eles. Isso já é exercício imenso. Então, na escola Waldorf, o professor traz tudo decor.
Né? Então, a gente não vem pra eles assim com um livro, vou contar conto de fadas. Eu não venho com um livro e fico lendo conto de fadas. Imagina, se eu tô lendo, eu tô com aquela voz. Eles já estão brincando, fazendo outra coisa, né? E algo que eu acho interessante também é que às vezes a gente tenta falar muito, só que a criança, ela não vai absorver aquilo. Porque ela não tem estofo, ela não tem subsídio pra tudo aquilo. Não Mas o que é tudo isso, né? A gente teve uma situação aqui de um treinamento dos professores, que uma professora que é mãe compartilhou que o filho dela de 5 anos perguntou: mãe, o que é Deus? Daí a cabeça dela foi... Tipo, o que é que eu falo? Tipo, uma criança de 5 anos, tarará. E daí tinha a Érica, que faz o nosso treinamento aqui, mãe de aluna Waldorf, também aconselhadora biográfica. Ela mãe falou, da minha sala. É verdade. Ela falou, mas pergunta o que é Deus pra ele, né? Porque às vezes a gente fala, um tarará. Devolve a pergunta. E a criança fala, eu acho que é isso. E é aquilo que ela vai absorver com 5 anos, né? Então, acho que a gente, como adulto, fica tentando educar e criar um caminho que, né, com seus valores, e acho que de repente não... Porque pai e mãe é uma coisa muito interessante, né? Eu recebo bastante pais ali, e aí a gente tem essa coisa na educação infantil que a gente não traz letramento. É uma questão, né? Sim. Porque chega num momento que a criança já tá querendo mesmo saber o que são as letras. É natural, nós vivemos numa sociedade letrada, né? Sim. E aí o pai também já tem lá o sobrinho que tá falando até inglês, e o filho dele que vai na escola Waldorf não sabe escrever meu nome. Então aí começa a vir com essa situação. Sim. Aí eu sempre falo assim, né? Aí o filho fala assim, pai, né? O que é mundo? O que é planeta Terra? As crianças perguntam isso, né? Então, imagina para uma criança de 5 anos o que é mundo, o que é um planeta Terra. Aí o pai, super empenhado na educação do filho, ele vem com aquele globinho. Olha só, planeta Terra é isso. A criança olha e fala, isso! É isso aqui? Como que eu vou caber aí dentro, né? Então, assim, isso é uma coisa do adulto. Sim. E eu falo assim, aprender a ler, aprender a escrever é muita coisa. Porque se eu falo para uma criança assim, de 6 anos, o que é mãe pra você? Nossa, na hora ele faz assim, ai, minha mãe é colo, mãe é comida, mãe é carinho, mãe é amor, né? Eles falam um monte de coisa. Aí vem alguém e fala assim, mãe, são 3 letrinhas com um acento, uma minhoquinha em cima. Então, a criança olha aquilo, ela tem que fazer um trabalho, né, subhumano para pegar aqui toda aquela mãe e transformar naquelas 3 letrinhas. Então, isso não pode acontecer antes do tempo. Sim. Senão, a gente fica esfriando essa criança, que, na verdade, ela tem que ser calor. Né? Tem que ser movimento, tem que calor, ser vida. Tem que ser, movimento, pular, brincar e tal. E não mesa, carteira e caneta, não. Sim, isso vai ter tempo, né? Sim, nossa, nem fale. Tá, então assim, pra gente fechar, fala um pouquinho assim, pra quem... Bom, quem acompanhou até agora já entendeu mais, assim, sobre a pedagogia. Tomara, né? E não entendeu nada. Se você não entendeu nada, comente aqui embaixo. Marca um dia lá comigo. Isso, marca um dia lá comigo. Isso, por favor, vai lá conhecer. Mas assim, eu ia te falar exatamente isso, assim, por que é interessante que a criança conheça a pedagogia, ou que ela, enfim, se tiver essa identificação da família, como que você convidaria as pessoas a conhecerem a Micael de Sorocaba? Olha, a gente tá muito aberto, né, Bia? Então, a pessoa que liga lá, a gente recebe como visita mesmo, apresenta toda a escola, conversa sobre a metodologia, tira todas as dúvidas, a gente fica disponível, né? E eu sempre gosto de falar assim, como uma escola associativa, a gente não tem essa pegada da matrícula, muitas vezes, que outras escolas têm, né? A gente vai em outras escolas, eu sei porque eu já passei por isso, nossa, eles estendem um tapete vermelho, faz qualquer negócio, oferece e tal. Nós não temos isso, mas nós temos esse acolhimento, essa coisa do calor. E eu falo isso, olha, você é livre, se você gostou, se identificou, né? Vem, faz a matrícula, conversa com a gente. Se não tem problema, né? A amizade continua mesmo. A amizade continua mesmo. Porque é difícil, chega uma família lá, por exemplo, nossa, mas e as formigas? Né? Então, daí não dá. Né? Isso não faz parte da estrutura da família. Não temos como, né? Então, e a pessoa às vezes quer um ambiente mais esterilizado, um ambiente mais, né, plástico, um ambiente mais limpo. Às vezes tem uma questão com perigos de subir em árvore, dessas coisas.
Não tem problema nenhum. Sim. A criança escolhe o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe não gostou, não é o lugar dela, é outro lugar. Ela Sim. escolheu. Porque tem uma coisa que só aqueles dois, aquele homem, aquela mulher, podem dar para essa criança, né? E é a educação, e é essa vida, né? Sim. É isso. Ai, que delícia. Obrigada. Obrigada a mais uma você. vez, Cá, por vir aqui. Obrigada a você, Papo Bia. delicioso. Muito bom. E você tá sempre convidada a vir aqui pro nosso podcast, falar. Delícia, trazer. delícia. Muito bom. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou com a gente até aqui. Continue nos seguindo aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, que tem sempre muito conteúdo bom. Beijo. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.